Agora sim, sejam todos bem-vindos a este canal, a esta live que eu estou fazendo nesse dia aqui, gravando para vocês. Eu vou gravar agora alguns capítulos da Bíblia, aonde fala do que Jesus fez aqui após o seu batismo nas águas do Jordão. Nas águas do Jordão. Aqui em Mateus, capítulo 1, versículo 13, está escrito: o batismo de Jesus. Então eu quero deixar essas lives gravadas, inclusive vou mandar para o meu canal do YouTube, para que fique gravada lá no meu canal. Por quê? Os ensinamentos de Jesus, após ele ter sido batizado por João, lá no Rio Jordão. Versículo 3 de Mateus, o capítulo é 3, o versículo é o 13, queridos, versículo. Por este tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Jesus, com seus próprios pés, ele foi até João para ser batizado no Rio Jordão. Então, amados, Jesus já deixou aqui um exemplo para nós os adultos. Para nós os adultos, para aqueles que já entendem o que é preciso de fazer. Ele, porém, o desadia dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti. Então João falou para Jesus: eu é que preciso ser batizado por ti, Jesus. Jesus disse: tu, porém, vens a mim? Ele fez uma pergunta para Jesus. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água. E eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus lhe dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então, amados, quando Jesus foi ouvir a voz do Pai pela primeira vez, depois de ele estar aqui na terra, foi após o batismo nas águas. O Pai falou com ele pessoalmente e perto de todos ali. Foi o quê? Concretizado. Aquilo que o Pai falou para Jesus, ele ouviu essa voz que veio do céu e disse: esse é o meu filho amado. Quer ouvir a voz do Pai? Obedeça a palavra do Senhor, os seus mandamentos. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito Louvado seja Deus. Aleluia. Queridos, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Ao deserto. Para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome.
Então o tentador, aproximando-lhe, disse: Se és filho do homem, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa. Colocou sobre o pináculo do templo, ele disse: Se és filho do homem, se és filho de Deus, não do homem, mas de Deus, se és filho de Deus, atira aqui daqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Então, amados, vocês viram aqui o que Satanás fez com Jesus? Ele estava ali, sabe o quê? Afrontando a identidade de Jesus. Se és filho de Deus, quer dizer, querendo colocar uma dúvida em Jesus. E Jesus disse assim para ele. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Ele mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: Tudo isso te darei se prostrardes me adorares. Olha a ousadia que Satanás teve. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Por isso, o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Como o diabo deixou a Jesus? Quando Jesus disse: Retira-te, Satanás, porque está escrito. Jesus disse o que estava escrito na palavra do Senhor. Ele não disse as suas próprias palavras, ele disse o que está escrito, o que o Pai deixou escrito. Jesus volta para a Galileia. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naphtali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu uma grandiosa luz. E aos que viviam em a região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galileia, ele viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles lhe deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Eles o deixaram o quê? Imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. E estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Eles imediatamente seguiram a Jesus. Imediatamente. Eu aprendi, queridos, que a obediência, ela precisa ser imediatamente. Porque se demorar um pouquinho já é desobediência.
Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiram. Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos, porque o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas antes de vós. Então regozijai-vos. Os discípulos é o sal da terra, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Os discípulos é a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador que alumia a todos os que encontram em a casa. Assim brilha a vossa luz, Assim brilha a vossa luz, viu? Assim brilha a vossa luz, viu essa luz brilhando, A luz foi acesa, a luz brilhou. Brilha a vossa luz, brilhe a vossa luz, certo? Brilhe a vossa luz. Assim brilhe a vossa luz, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Nós precisamos fazer as boas obras para que a luz brilhe. Nós precisamos sair fora, nós precisamos ir lá fora para que a nossa luz brilhe. Você pensa que você ficar aí caladinho, de boca fechada, quietinha na sua casa, no seu quarto, a luz vai brilhar? Como vai brilhar a luz? Você precisa se expor para que a sua luz brilhe. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Para que o Pai seja glorificado no céu, a sua luz tem que brilhar. Você tem que levar as boas obras às outras pessoas. Você precisa ir aonde o Senhor quer que você vá. Você precisa falar o que o Deus quer que você fale. Não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim revogar, eu vim cumprir. Porque em verdade vos digo, até que os céus e a terra passem, nenhum
ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que é dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. O mínimo no reino dos céus. Esse será considerado agora, aquele que cumprir, ó, aquele, pois, que violar, será o mínimo. Será considerado o mínimo no reino do céu. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muitos dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Jesus completa o que foi dito aos antigos do homicídio. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta e ali te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vá primeiro reconciliar com o teu irmão e então, voltando, faz a tua oferta. Então, entra em acordo sem demora com o teu adversário, porquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça e seja recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Ouviste o que foi dito? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca e lança de ti. Se, porém, pois convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta, lança de ti, pois te convém cortá-la e lançá-la de ti, pois não te convém que te percam dos teus membros, pois te convém que se percam dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também te digo, aquele que repudiar sua mulher, lhe dê carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Também já ouviste o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Gente, a minha bateria tá acabando, glória a Deus. Minha bateria tá acabando, gente. Eu já vou acabar aqui também, pra gente terminar aqui. E amanhã a gente começa novamente, tá bom? Se o Senhor permitir, né? Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu e nem pelo trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jureis pela cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Vamos terminar por aqui hoje. Que o Senhor possa abençoar o seu dia, sua família e sua casa. Que você possa render graça ao Senhor, porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. O seu amor é de geração em geração. Todas as manhãs as misericórdias do Senhor se renovam na nossa vida, na nossa família. Então diga ao Senhor, Pai, que o teu Espírito dirija o meu Espírito guia a minha alma, que a minha alma governe sobre todas as coisas na terra e o meu corpo desfrute do melhor desta terra. Amados, respira fundo, esfrega suas mãos e diz, já é.
eu receba Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, como meu amigo, e este dia é um dia maravilhoso que Ele fez para mim. E nele eu vou me regozijar, eu vou me alegrar nele. Que as bênçãos do Senhor que enriquece, não acrescenta dores, seja sobre a sua vida, sua família e sua casa, como é na minha vida. Que o Senhor abençoe. Um beijo a todos e até mais. Tchau, tchau.